Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Sol e hoje eu convido vocês para vir criar comigo esta capa de retalhos e também um arquivo de imagens que foi surgindo durante o processo. Tanto a capa como as imagens são de tamanho A4. Um ótimo tamanho para encapar este tipo de journal encontrado em papelarias. Este aqui é da marca Sakura, depois eu falo mais sobre esse journal. Antes de dar início, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que recentemente se inscreveram no meu canal. E eu agradeço também a todos aqueles que já estão aqui há tempo, me apoiando e contribuindo com a sua presença. Obrigada de coração, eu aprecio todos vocês. Então vamos lá? Eu dou início ao projeto separando recortes de crochê, rendas e bordados antigos. Eu passo tudo a ferro e, enquanto isso, as ideias vão fluindo. A base do projeto é este pedaço de feltro, medindo 21 por 29 centímetros e meio, exatamente o tamanho de uma folha de papel A4. Eu vou usar este tipo de tecido, tipo uma gaze, para fazer a primeira camada sobre o feltro. E com alguns alfinetes eu vou fixar o tecido no feltro, antes de cortar o excesso em volta das laterais. Agora eu já posso começar a posicionar a primeira camada de retalhos ou de recortes de bordados. Estes bordados, eles vêm de toalhas de mesa e guardanapos antigos. Eu vou brincando com os recortes e posiciono e reposiciono várias vezes, até montar um quadro que me agrade. E quando chega esse momento de certeza, eu alfineto todos os retalhos e vou eliminando os alfinetes que eu usei para fixar o tecido de base. Agora está prontinho para começar o alinhavo de todas as peças com linha da cor do trabalho. Eu gosto de alinhavar para poder eliminar todos os alfinetes nas próximas etapas. Fazer o alinhavo com pontos grandes reduz o tempo de costura e funciona super bem para manter as peças no lugar. Eu vou mostrar bem de pertinho como eu faço e depois eu vou continuar com este mesmo processo até que todos os alfinetes sejam dispensados. Olha como ficou! Agora, livre dos alfinetes, eu já posso costurar cada peça separadamente. Lembrando que este projeto é uma capa para journal, eu estou fazendo o ponto pequeno para que essa capa dure para sempre. Detalhe importante: não esquecer de alinhavar em volta da capa inteira. Assim que eu prego todas as partes, eu corto as linhas do alinhavo prévio, pois já não tem mais necessidade e eu vou começar a pregar os próximos adornos em cima disto tudo. Mas antes de começar a pregar os adornos, eu faço uma fotocópia na impressora, ao invés de fotografar o trabalho e depois imprimir. Nesta próxima etapa, eu vou aplicar estas flores bordadas que eu recortei deste tecido.
Mas se eu tentar costurar sobre este bordado, é muito capaz que nas partes mais frágeis o bordado se desfaça. Então, eu vou usar este tipo de cola vendida para fazer barra de calças, que se encontra em lojas de armarinhos ou de tecidos. Eu não me imagino usando este produto para fazer barra de calças, mas eu garanto que é um bom produto para fazer colagem de tecido sobre tecido. Esse mesmo material é encontrado também por metro ou em rolo. Se você for procurar na internet, procura com o nome de Fusible Web. Eu vou deixar o nome na tela. Eu corto um pedacinho da cola e ponho entre dois pedacinhos de papel que vem junto com a cola, ou papel de usar no forno, desses usado na cozinha. Funciona igualmente. Faço um sanduíche dos dois e presso com o ferro quente por um momento, e depois repito o processo do outro lado do sanduíche. É preciso deixar a cola esfriar completamente antes de retirar os papéis de proteção. Note que o papel de cima só está colado com o papel de baixo, mas não no bordado. Eu tiro em primeiro lugar o papel de cima e depois descolo o bordado com cuidado para não deixar cola para trás e não faltar cola no bordado. Depois é só tirar esses fiapinhos de cola e pronto. Agora fica mais fácil de dividir as flores e encaixar em certas áreas, como se pode ver aqui nesta junção. Eu colo esta flor usando o mesmo processo usado anteriormente com o papel de proteção e o ferro quente. Veja que resultado perfeito desta técnica de colagem. Eu vou continuar colando flores fora da câmera e já volto com vocês. Não esquece de imprimir esta etapa do bordado, antes de adicionar as rendinhas que vão esconder as emendas dos retalhos. Costurando com pequenos pontos, como foi demonstrado no início da colagem. Eu costurei também esta borboleta rendada que eu tirei de uma toalhinha antiga. Depois de costurar tudo que eu já costurei, a gente nota algumas áreas onde o tecido está afofado, e isso faz parte da técnica. Eu vou mostrar para vocês como este simples ponto em X vai assentar e unir a parte de cima ao feltro de base. Para costurar os pontos em forma de X, eu vou usar linha de bordar, mas eu vou usar somente um fio por vez. Eu venho com a agulha por baixo do tecido e trago a linha para cima, como eu fiz aqui, e cruzo os pontos desta maneira.
A imagem ficou um tanto quanto fora de esquadro, mas foi possível ver bem como eu faço esse ponto. Agora é só preencher todos os espaços desejados. Sempre arrematando o final de cada fio de linha. Eu continuei preenchendo espaços e este é o resultado. Aqui embaixo eu fiz pontos pequenos de alinhavo para combinar com o desenho do tecido. E em seguida eu imprimi esta etapa do projeto, criando a terceira página do meu arquivo de imagens. Minha gente querida, o que vocês vão ver agora é o ponto que eu mais amo. Amo tanto que eu nem sei como expressar. Então eu vou te mostrar. Este ponto, ele é conhecido em inglês como French knot, nó francês. Mas na França se chama le point nœud, que quer dizer ponto nó. Gente, quando eu bordei esta camisa, eu estava com o pulso esquerdo recém-operado. E eu disse para o meu médico cirurgião que eu não ia fazer a fisioterapia na clínica, mas que eu faria em casa por minha conta e garanti. 3 meses depois, no retorno com o médico, eu levei a camisa como prova da fisioterapia. Desta vez eu vou usar todos os fios da linha de bordar e faço uma bolinha bem encorpada no início da linha. Eu vou prosseguir lentamente para que vocês não percam nada do processo. O ponto nó pode ser feito com 1, 2 ou 3 laçadas. Note que eu seguro as laçadas da linha na agulha com o dedo indicador e insiro a agulha do ladinho do orifício onde está a base da linha, sem soltar o fio da mão esquerda. Eu ainda estou segurando o fio do lado esquerdo, apoiando o polegar bem perto do nó e puxo a agulha para o lado de dentro. Eu aconselho vocês treinarem com 1 laçada, depois vai graduando, mas é como o dito popular, 1 é pouco, 2 é bom e 3 é demais. Mas eu quero que estes nós sejam bem texturados. Bom, gente, daqui para frente é uma repetição do mesmo. Então, eu vou criar vários pontos nós fora da câmera e volto já já com os cachinhos de ponto nó. Eu gosto de arrematar a costura a cada 3 nós. Foi rápido, eu criei os cachinhos em torno de todas as flores e também criei miolinhos com cor amarela nas florzinhas desta renda. Isso sem esquecer de imprimir a folha número 4 para o meu arquivo de imagens. Praticamente, eu poderia considerar esta etapa como pronta, mas vejo espaços para adicionar mais aplicações. Essa bonequinha faz parte de uma coleção de apliques que eu criei para aplicar nas casinhas de tecido que eu faço para expor na galeria. Esta palavra escrita em italiano eu recortei de um tecido com estampa de jornal.
E vocês aí em casa vão procurar nas suas caixinhas e gavetas tudo o que possa ser aplicado. Antes de tudo, eu faço uma montagem para escolher os espaços onde eu vou fazer as próximas aplicações. Esta é a cola para tecido que eu vou usar para colar a palavra beleza e a bonequinha. Eu desgosto fazer propaganda do Amazon, mas é isso. Estas mini florzinhas bordadas eu vou costurar com pequenos pontinhos, como eu fiz no início do vídeo para pregar os retalhos. O que eu tenho aqui são mais algumas flores bordadas que eu vou recortar e pregar com pontinhos bem pequenos. Depois de pregadas, eu vou adicionar um ponto nó de tamanho proporcional no centro de cada florzinha. Um processo repetitivo que vocês já viram, e para não alongar o vídeo, eu vou voltar com tudo isso pronto. Para criar o ponto nó nas florzinhas miúdas, eu usei só um fio dobrado com 2 laçadas. Adicionei alguns pontos nó entre as florzinhas do canto esquerdo superior e também costurei florzinhas no cabelo da bonequinha. Em seguida, eu imprimi a folha número 5 para o meu arquivo de imagens. A este ponto, eu vou parar com as aplicações e vou fazer o forro e a bainha em torno da peça ao mesmo tempo. Dentre vários tecidos que eu escolhi, eu achei que este aqui iria dar mais destaque ao contorno da peça. Cortei o tecido 2 centímetros maior que a base do trabalho, como você vê aqui. Esta etapa é super fácil e não precisa de costurar na máquina. Eu faço assim: eu viro o tecido com o lado do avesso para cima e ponho o meu trabalho em cima do tecido. Eu meço as 4 laterais para ter certeza que todas têm a mesma medida de 2 centímetros. Em seguida, eu vou prender tudo junto com 5 alfinetes, um em cada canto e um no centro. E já começo a dobrar o tecido restante para formar um viés. Isso pode ser feito com a pressão do dedo ou com a ajuda de um marca-vinco. Eu estou preparando linha e agulha normal para costurar a bainha que eu acabei de criar com o tecido. Bom, na verdade, o que eu vou fazer é um tipo de alinhavo, somente para segurar o viés no lugar correto, pois logo mais eu vou cortar e eliminar essa linha toda, que serve só de apoio. Eu vou costurar aqui alguns centímetros para vocês verem e o restante eu vou fazer fora da câmera. Até já! Heading up the west coast in the morning to find a place where no one knows our faces or our Voltei. names.
Agora que está tudo preso, eu já posso fazer a costura do viés tranquilamente. Eu vou fazer pontos pequenos e o mais escondido possível, mas isso é opcional. Se quiser, pode costurar na máquina ao invés. So come away with me. Let's break free. Agora é só dar toda a volta, costurando com esses pequenos pontinhos. We could fall asleep where the land and ocean meet. Wake up to the sounds of no one around. Prontinho! Agora já posso cortar a linha do alinhavo prévio. Show us where we need to go. All this waiting so frustrating. Let's Imprimi a folha número 5 do meu arquivo de imagens. Chegamos à última etapa do projeto, onde eu vou voltar a usar a linha de bordar com todos os fios. E também vou trocar a agulha por uma mais grossa, pois com a adição do tecido do forro, a peça ficou bem mais espessa. Notem que desta vez eu não vou dar o nó na ponta da linha. Eu vou entrar com a agulha por baixo da costura do viés, aproximadamente uns 5 centímetros antes do canto, e vou levar a agulha até lá, como se fosse um túnel que vai esconder o início da costura. windows down. E assim que o rabinho da linha desaparecer, eu paro de puxar a agulha e dou início ao bordado a partir deste cantinho. Sitting close. Let's go somewhere far away. As if all I Aqui eu entro e saio com a agulha praticamente no mesmo lugar. Isso é para arrematar o início da costura. Vocês vão ver que esta etapa é muito simples, fácil e é o que vai dar um charme total no acabamento da peça. heading for the western shore, where the sun it slowly fades. Days are full, and I'll spend them with you. So let's go somewhere far away. 'Cause if all I have is you, then I'll be just fine. Gente, o restante nem requer explicações. Vocês vão ver que é mais fácil do que pular corda na calçada de casa. Você pode escolher a distância entre um ponto e o outro. Os meus pontos têm um espaço de 6 milímetros entre um e o outro. Eu vou dar continuação repetindo o processo e volto quando chegar no cantinho da peça. Os pontos dados nas 4 quinas são um pouco especiais, mas são os únicos feitos desta maneira.
Olha só que bacana! Eu imprimi mais 2 folhas para o arquivo de imagens, frente e verso da última etapa. 2 projetos em um. Este é o journal da Sakura, na qual eu pretendo colar esta capa do projeto. Neste journal eu estou usando giz de óleo pastel porque o papel destas páginas são super lisinhas, mas o óleo pastel deixa as mãos oleosas e tudo que está por perto, principalmente a capa do próprio journal. Por esse motivo eu só vou colar a capa do projeto mais para frente. O mais importante é que a linda capa já está pronta e destinada. Eu espero que vocês tenham gostado e possam tirar proveito deste vídeo que foi criado com muito carinho e dedicação. Obrigada por assistir, compartilhem o vídeo e se cuidem muito. Bye, bye!